Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Márcio Mandarino e no vídeo de hoje vamos aprender a utilizar o OMF para fazer o gerenciamento automático dos arquivos do banco de dados no sistema operacional. Recurso muito útil, então sem mais enrolações, bora para o vídeo. Bem, então o nosso tema aqui da nossa aula aqui é Oracle Managed Files, conhecido como OMF, e como sempre aqui nós temos aqui as referências aqui da onde eu tirei esse tutorial, da onde eu me baseei para fazer esse tutorial. E aqui nós temos aqui o resumo desse vídeo, o que nós vamos ver no decorrer desse vídeo, tá bom? Como sempre aqui eu também busco criar aqui uma visão geral para dar uma base teórica aqui do que nós vamos ver aqui na prática logo a seguir, tá? Então o Oracle Managed Files, conhecido como OMF, a partir de agora eu vou chamar apenas de OMF, automatiza a nomeação e localização de arquivos, tá? Simplifica a criação e gerência de data files e redo-logs, e aqui também, assim, data files, control files e redo-logs, tá bom? Requer configuração dos parâmetros db-create-file-dash e db-create-online-n, tá? Esse n aqui pode ser representado por 1, 2, 3, 4, quantos a quantos você quiser, então tem um limite, agora não me lembro de cabeça, mas comumente você usa de até 2, tá? Então vou mostrar esse vídeo aqui, usando esse parâmetro aqui, criando aqui o db-create-online-log-1 e o db-create-online-log-2, tá? A gente vai ver se na prática como isso vai funcionar. Não precisa reiniciar o banco para as configurações entrarem em vigor. Mesmo com o OMF configurado, você pode especificar manualmente o nome dos arquivos. Então significa que você pode habilitar o OMF no seu banco de dados para que quando você quiser criar os arquivos de forma, vamos dizer assim, automática, ele vai criar, mas se você quiser, por alguma razão, a gente vai ver isso aqui mais em detalhes mais à frente, por alguma razão você quiser especificar o seu arquivo de dados, por exemplo, você criar uma tablespace num caminho que não seja o default, você também pode fazer como você fazia normalmente se você não estivesse utilizando o OMF, tá bom? Agora vamos falar aqui sobre o nosso parâmetro db-create-file-dash. Tá? Esse parâmetro aqui ele define o destino padrão para a criação automática de data files e temp files. Os arquivos de dados, tanto o caminho quanto o nome, serão criados automaticamente no caminho definido no parâmetro db-create-file-dash. E se por alguma razão você quiser criar arquivos de dados em outra localidade, você pode especificar manualmente. Então aqui você definiu o parâmetro db-create-file-dash, automaticamente o Oracle vai gerenciar e passar a criar os arquivos de dados e arquivos temporários dentro desse diretório, tá? E se por alguma razão, por exemplo, você tem uma tablespace de auditor, você cria uma tablespace relacionada a, você vai guardar objetos de auditoria, por exemplo, aí você quer armazenar essa tablespace num file system específico, então você pode criar essa tablespace sem utilizar o OMF, para ele apontar a criação do data file para, vamos supor, para esse file system que você vai definir para a sua tablespace de auditoria, e depois você continuar usando o OMF da mesma forma, que não impede, não, você pode usar as duas formas de acordo com o que você achar melhor, tá? Então eu procuro sempre possível usar o OMF. A gente vai ver aqui na prática aqui como isso funciona. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser criar um diretório, tá? Então eu criei aqui com o usuário root, perdão. Então deixa eu remover esse diretório aqui. Olha aqui, deixa eu remover esse diretório aqui, porque se eu criar com o usuário root, o usuário Oracle não vai conseguir gravar. Então aqui é importante fazer aqui com o usuário Oracle, tá? Então criei aqui um diretório aqui /opt horadata e obviamente não tem nada dentro desse diretório, tá? Então aqui eu vou definir aqui, eu vou conectar aqui no meu banco de dados, tá? Vou conectar aqui no meu banco de dados e vou definir esse parâmetro aqui, db-create-file-dash, para opt horadata, que foi o diretório que eu criei, e eu especifiquei aqui o parâmetro que scope igual a both, que ele vai fazer a alteração desse parâmetro tanto em memória quanto vai persistir no spfile, tá bom? Então aqui, agora que nós temos aqui o parâmetro criado, definido no caso, eu vou criar aqui a minha primeira tablespace e eu não vou definir aqui o caminho para esse meu arquivo de dados, que comumente a gente define um caminho. Então, se eu abrir aqui uma nova seção, se eu der um ls aqui no meu caminho aqui, /opt horadata, você vai ver que ele criou uma estrutura de diretórios aqui, tá? Então, ele criou aqui essa estrutura de diretórios porque ele, depois do /opt horadata, ele vai colocar aqui, por exemplo, o nome do banco de dados
e o tipo do arquivo. A gente vai ver aqui, por exemplo, mais à frente, quando a gente falar do parâmetro db online create log dash, que ele vai dar esse nome aqui de log file, para o control file ele vai dar ele daria o nome de control file e assim vai, tá? Ele faz uma estrutura organizada, fica muito boa, tá? Então aqui, seguindo aqui a próxima criação, a gente vai criar aqui uma tablespace temporária, tá? A mesma coisa. Não vou especificar aqui o arquivo da minha tablespace e ele vai criar aqui automaticamente. Agora eu tenho aqui a minha tablespace, eu tenho os dois arquivos, um para minha tablespace de dados e uma para minha tablespace temporária. A gente pode ver aqui que ele colocou aqui a extensão aqui underline tmp, .tmp, tá? Simbolizando aqui que é uma tablespace temporária, tá? Então, obviamente aqui eu poderia ter dado um nome melhor aqui para não dar um nome igual, mas de qualquer forma ele sinaliza, tá? Aqui, agora eu vou tentar criar aqui uma tablespace e eu vou especificar aqui um caminho que não existe, tá? Então, é só para demonstrar aqui que esse caminho aqui precisa existir, tá? Então, eu vou conectar aqui como Oracle aqui e eu vou criar esse arquivo aqui no meu sistema operacional, esse diretório no meu sistema operacional. Então, a partir de agora, aqui eu tinha um comando aqui, a partir de agora eu posso utilizar aqui a criação da minha tablespace, vamos dizer assim, da forma tradicional, tá? Então aqui eu especifiquei aqui normalmente o caminho do meu arquivo de dados. Então, a partir de agora, essa tablespace em específica, o meu arquivo foi definido, vamos dizer assim, manualmente, tá? E mais uma vez, eu não gosto muito de fazer dessa forma. Agora, uma outra forma de utilizar o OMF, eu posso simplesmente pegar uma tablespace existente e dar um alter tablespace e adicionar um datafile novo, tá? Então aqui eu peguei a tablespace aqui, que é a normal, vamos dizer assim, que ela não estava utilizando o OMF, e agora ela tem um datafile usando o OMF e um outro datafile que eu especifiquei o caminho manualmente, tá? Então aqui eu fiz aqui algumas consultas aqui para a gente ver como que isso vai ficar aqui na prática, tá? Então aqui, por exemplo, na minha tablespace aqui, que eu chamei aqui de TBS OMF, tá vendo que ele especificou aqui diretamente aqui todo o caminho e também o nome do arquivo. Esse datafile aqui, que é da tablespace que eu chamei aqui de TBS normal, ele tem dois datafiles. O primeiro datafile aqui é um datafile que está utilizando o OMF e o outro datafile aqui é um datafile que não utilizou o OMF. Na prática, isso não muda ali a forma como o dado é acessado ou como é inserido, é só uma estrutura do nome, é só uma padronização de nome, não afeta em nada, tá bom? Então aqui, ó, é importante notar que o Oracle cria uma estrutura dentro do diretório OMF. Como eu disse, o próprio Oracle ele vai criando aquela estrutura ali, o nome do banco, por exemplo, datafile, no caso, quando for redulog, ele vai criar ali log file, no caso, quando ele cria um control file, ele coloca control file e assim vai, tá? Então agora a gente vai fazer aqui a mesma coisa para o db create online log dash. Eu vou criar aqui um diretório aqui no 02 hora data redo e o 03 hora data redo, tá? Então eu vou criar esses dois diretórios. E mais uma vez, você precisa estar com as permissões para o usuário Oracle. Então aqui no caso eu estou criando com o usuário Oracle, então não tem problema nenhum. E obviamente o caminho precisa existir. E a mesma coisa, eu vou definir aqui esses parâmetros aqui para o 02 redo, hora data redo, scope igual a both, e a mesma coisa para o parâmetro aqui online log dash. Se eu quisesse, eu poderia ter o terceiro, tá? Não me lembro se pode ter 4, agora não me recordo de cabeça, mas assim, comumente se utiliza 2, que é muito útil você trabalhar com pelo menos 2 caminhos, porque você multiplexa, é uma técnica de multiplexação dos redulogs, que aí você joga um arquivo, por exemplo, um membro do redulog para um disco e o outro membro para outro disco. Aí caso um disco tenha problema, você não perde o seu redulog. E isso para a estratégia de backup e recuperação é muito eficiente, mas isso é tema para um outro vídeo, tá bom? Então agora que eu defini aqui os caminhos dos meus redulogs aqui para o 02 e o 03, eu vou criar aqui, por exemplo, vou adicionar aqui um redulog aqui, que é o redulog do grupo 10, eu não especifiquei caminho, não especifiquei nada, e eu também poderia especificar caso eu quisesse, tá? E aqui eu adicionei um novo redulog sem nem informar aqui qual é o grupo, tá?
Então aqui agora eu vou fazer aqui um select aqui para nós vermos aqui como que está configurado como ficou os nossos arquivos de Redu, tá? Então aqui, por exemplo, eu criei aqui, ele criou aqui, no caso, o grupo 4, né, e o grupo 10. E a gente pode ver aqui que o caminho ficou completamente diferente aqui, tá? Que aqui é o caminho do meu banco que ele estava criado aqui no 03 hora data CDB1, e aqui agora eu criei aqui esse diretório aqui chamado Redu, tá? Eu defini esse caminho aqui diferente. Isso aqui você pode definir quando você está criando um banco de dados. Quando você vai criar um database, você já pode, inclusive eu sempre faço isso. Quando eu crio um database novo, eu já especifico aqui no momento da criação do meu banco de dados esses 3 parâmetros, o db create log-1 e o db create log-2 e também o parâmetro aqui, o db create file dash, tá? Então esses 3 parâmetros, quando eu crio o banco de dados, eu já defino os 3, porque aí todos os meus arquivos de dados, todos os meus arquivos temporários, todos os meus redo logs, todos os meus control files, eles já vão respeitar essa estrutura que eu defini, tá bom? Então aqui, no caso aqui do redo log, é um arquivo que você não vai ficar mexendo o tempo todo, tá? Então você, diferentemente de Tablespace, que você sempre está criando novos data files, você está fazendo manutenção, redo log não é algo que você faça com muita frequência, tá bom? Então você faz de uma forma mais pontual, mas também é importante que você também faça esse ajuste aí e deixe o OMF configurado também para os redo logs e os control files, porque o nome ele confunde um pouco, porque aqui ele define que o nome aqui, ó, db create online log dash, tá? Ele não define aqui, pelo menos pelo nome aqui, ele sugere que é só para redo log, mas ele também, se você criar, por exemplo, quando você criar o banco de dados, por exemplo, nesse caso aqui, se você criar, por exemplo, no meu caso aqui, por exemplo, select asterisco from $, control file, acho que vai ficar dash, select asterisco from $, control file, tá? Então aqui, select name from $, control file, tá? Então aqui, por exemplo, eu defini os parâmetros db online log dash 1 e 2 no momento da criação do meu banco de dados, então ele também multiplexou os control files, tá? Então o nome ele sugere que seja só para redo log, mas ele também ele tem efeitos sobre o control file, tá legal? Nós vamos falar aqui sobre como fazer a configuração do OMF em ambientes ASM, que é muito parecido, tá? Então aqui eu vou mostrar até de uma forma um pouco mais resumida, porque a gente tem que definir exatamente os mesmos parâmetros, só que ao invés de especificar aqui o caminho em um path do sistema operacional, no file system, a gente vai especificar o caminho aqui dentro de um disk group, tá? Então, por exemplo, se eu acessar aqui o meu servidor, deixa eu aumentar um pouquinho aqui a fonte, sudo menos grid, ASM, CMD, LSDG, tá? Deixa agora, ficou grande. Tá, beleza, acho que agora vai ficar melhor. Então aqui eu tenho 2 disk groups, tá? Tem um disk group chamado data e um disk group chamado FRAD, Fast Recovery Area, tá bom? Então, nesse meu servidor aqui, eu tenho 2 disk groups. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou definir o meu db create file log dash para o SQL plus /sysdba. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou definir aqui meu parâmetro db create file dash para o meu disk group data, e aqui eu vou definir aqui os 2 parâmetros aqui log file dash tanto para os 2 parâmetros para o mesmo disk group, o que de certa forma não faz muito sentido, tá? Sendo um ponto de vista de equilíbrio. O ideal seria você ter aqui um terceiro disk group, que aí sim você distribuiria em 2 disk groups diferentes, para caso, por exemplo, um falhasse, você ter o outro. Mas aqui é para fins, vamos dizer assim, acadêmicos, vamos colocar dessa forma aqui, é só um exemplo. Mas o ideal aqui é que, por exemplo, você tivesse aqui, por exemplo, vamos supor, sei lá, eu tenho aqui um disk group redo, e o outro grupo pode ficar no Fast Recovery Area. Ou você pode até mesmo
é colocar aqui, nesse meu caso aqui, você pode até colocar dessa forma aqui, que também não tem problema. Agora ele vai ficar multiplexado em 2 discos diferentes, tá? Então agora aqui, eu vou criar aqui, voltar aqui. Agora eu vou criar aqui a mesma coisa. Aqui, se eu copiar o comando inteiro, aí vai funcionar. Então aqui, eu vou criar uma tablespace, não especifiquei aqui o caminho. Vou criar aqui uma tablespace temporária. Deixa eu botar aqui um nome diferente aqui. Temp OMF, para ficar melhor aqui, ó. Agora vamos criar aqui uma tablespace temporária e fazer exatamente os mesmos selects, tá? Então aqui no caso aqui, só que aqui eu mudei aqui o nome da minha tablespace, então acho que vai ter que mudar ali. Então aqui, ó, por exemplo, eu criei esses 3, vão ser arquivos de dados. O primeiro, perdão, um arquivo de dados e 2 temp files, tá? Então aqui, tá vendo? Ele criou aqui no meu banco, no minha tablespace TBS OMF, esse arquivo de dados aqui dentro do meu disk group data, e aqui dentro dessa minha tablespace aqui, eu tenho essa tablespace temp OMF, essa aqui já existia, tá? Então aqui, por exemplo, ele criou esse arquivo de dados, esse arquivo temporário aqui, tá? Então bem simples aqui, e a mesma coisa para o redulog, tá? Então, depois que eu fiz a definição, agora ele vai fazer aqui a criação dos meus redulogs aqui dentro daquela estrutura que eu mencionei. Então, ele criou esses 2 grupos de redu, o 4 e o 10, seguindo aqui exatamente o que tinha no meu ambiente, tá? Eu poderia ter criado outro, vamos supor, eu criei um disk group novo e tudo mais, e joguei os meus redulogs para lá. Mas aqui eu criei esses 2 aqui, ele automaticamente aqui, mesmo sem eu informar nada aqui, eu simplesmente dei aqui o comando alter database add log file size. Aqui, se eu não me engano, se você fizer até assim, ele funciona, mas aí ele vai criar um redulog aqui muito pequenininho, tá? Então eu não recomendo, mas ele funciona porque se você tentar fazer isso sem o OMF estar configurado, ele vai dar erro, tá? Ele vai dar erro. Então aqui, conclusão, o OMF simplifica a criação e manutenção de arquivos no Oracle, suporta tanto file systems como ASM Disk Groups, permite multiplexação de redulogs de forma transparente e reduz a necessidade de gestão manual de paths e nome de arquivos, tá bom? Então aqui, por último, aqui eu deixei aqui um limpa tudo aqui para acabar aqui com a bagunça, só que aqui eu acho que eu troquei o nome da minha tablespace, tá? Então aqui eu vou apagar tudo aqui para limpar aqui a minha bagunça, tá? Então aqui estou limpando aqui toda a bagunça que eu fiz. E a gestão aqui do banco de dados, quando você utiliza um OMF, fica muito mais simplificado, fica tudo mais simples, fica tudo mais estruturado. Então eu recomendo a utilização do OMF tanto para fazer a gestão dos arquivos de dados temporários quanto de control files e redulog files, e você só utilizar a criação de uma tablespace ou adicionar um data file numa tablespace, vamos dizer, você especificando o caminho completo ali do arquivo, em situações específicas, como eu citei, por exemplo, o exemplo lá de uma tablespace de auditoria, ou por exemplo, tem uma tablespace aqui que ela armazena todas as minhas tabelas de log do meu sistema, então você vai lá e cria manualmente o arquivo de dados dessa tablespace. Então, para situações específicas, você trabalha ali com um caminho completo. Agora, no dia a dia, é muito mais fácil. Você vai lá dar alter tablespace, o nome da tablespace, você precisa. É muito mais simples a gestão, você fica menos propenso de erros, de você errar ali o caminho do diretório. Já vi situações com. Enfim, você pode ter problemas sérios se você errar o caminho ali do seu arquivo de dados. Então, é uma forma muito mais simples de fazer esse gerenciamento, tá bom? Então tente implementar aí no seu ambiente, é uma boa prática, e se você puder aí contribuir aí com o canal, você faz aí, deixa o seu like, compartilha o vídeo aí para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, e até o próximo vídeo.